Olá, bom dia! Eu sou a Marina Raiman. E eu sou o Carlos Moresco. E essa é a coluna DC Mais Dinheiro desta semana. Bom, na coluna de hoje nós falaremos sobre as principais notícias ocorridas na última semana no mercado financeiro e também vamos falar de um assunto muito pertinente, que seria a distribuição da alocação com base no seu perfil de investidor. Começando aqui com os nossos índices, falando sobre o nosso Ibovespa. A gente teve uma semana positiva, então o nosso Ibovespa encerrou com alta. Aqui na última semana nós tivemos o feriado na sexta-feira, então a quinta-feira encerrou em queda. Logo na segunda-feira tivemos uma alta de mais de 2%, fechando aí com uma alta na semana de 2,1% aos 117.669 pontos. Na sequência nós temos o dólar. O dólar também cedeu 0,7%, então começou a semana em forte queda, mas na sexta-feira teve uma certa alta da cotação do dólar frente ao real, devido à incerteza fiscal e também a restrições, a indefinições quanto ao orçamento para 2021. A gente trouxe aqui hoje também informações sobre a Bolsa Americana, iniciando aqui com o S&P 500, que seria o principal índice das 500 maiores empresas americanas, que encerrou a semana também em forte alta de mais de 2%, quase 3% na realidade, e vem apresentando aí uma alta expressiva e hoje está no seu topo histórico, atingiu a máxima na última sexta-feira. E por fim, a gente também traz o índice Nasdaq, que seria a bolsa, o índice que está mais atrelado às ações de tecnologia, que também terminou a semana encerrando com mais de 2% de alta, e uma alta bem expressiva, e vem se desenvolvendo muito, principalmente devido à alta da procura por empresas de tecnologia nesse momento de pandemia. A semana foi marcada pela alta vacinação e expansão fiscal nos Estados Unidos. Isso sustentou novos ganhos no exterior e também o Ibovespa se favoreceu com isso. A semana foi marcada pelos recordes de pontuação, como o Carlos falou, no S&P 500 e também no índice europeu, Stoxx 600. Esses ganhos eles foram sustentados, como eu comentei, pela alta vacinação nos Estados Unidos, além de que, nos últimos dias, o Banco Central americano reforçou o seu compromisso em não retirar os estímulos na economia, apesar dos sinais de uma forte retomada da atividade que está em curso no país. Com isso, o S&P 500 teve, então, uma alta semanal de 2,7%, como o Carlos comentou, e também o Stoxx 600, que acumulou uma alta de 1,2%. No nosso cenário local, a sinalização positiva ficou por conta do resultado da InfraWeek, que ficou batizada a semana anterior, que teve 3 dias consecutivos de leilões e de concessões no setor de infraestrutura, que teve a arrecadação aí de 3,3 bilhões de reais com o leilão de 22 aeroportos distribuídos em 12 estados brasileiros. E aí o grande destaque é que agora esses aeroportos vão ser comandados pela iniciativa privada pelo prazo aí de 30 anos. O grande destaque ficou para a companhia brasileira CCR, que arrematou 2 dos 3 blocos, sendo o Bloco Sul no valor de 2,1 bilhão de reais e o lote central pelo valor de 754 milhões, enquanto o terceiro bloco, o Bloco Norte, foi arrematado pela 20 Airports, empresa francesa que arrematou esse Bloco Norte por 420 milhões de reais. O valor total arrecadado, então, saiu com um ágio de 1.673%, ou seja, com um valor acima do mínimo esperado no leilão. E o governo também acertou a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, e assim como 5 terminais portuários que têm um potencial de arrecadação de 10 bilhões de reais para os próximos anos. E ainda chamou a atenção na semana passada a revisão das projeções do Fundo Monetário Internacional para a economia global, que agora espera que o mundo cresça 6% em 2021, que é um número melhor do que divulgado em janeiro. Essa seria a expansão mais rápida desde 1980. E, segundo o fundo, depende muito do sucesso das campanhas de vacinação nos países.
né? O crescimento previsto para os Estados Unidos, por exemplo, é de 6,4% no ano de 2021, para a China, 8,4%. Já para o Brasil, deve subir 3,7%, segundo o Fundo Monetário Internacional. E agora nós trazemos aqui um assunto muito pertinente quando nós falamos de investimentos, que seria o seu perfil de investidor. Esse assunto já foi comentado em edições anteriores, mas hoje nós trazemos um pouco mais no detalhe para você identificar o seu perfil e saber qual que seria a distribuição adequada, a alocação com base no seu perfil de investidor. Essa é uma questão que é particular, né? Varia muito de pessoa para pessoa, e também existem alguns aspectos que devem ser levados em consideração, né, na definição do perfil e para ajudar você, investidor, na tomada de decisão. Então, esses 4 aspectos seriam, primeiro, a capacidade para investir, né, já levando em conta as suas despesas mensais, a sua capacidade de geração de renda e capacidade de poupança, né, e quanto que são as suas reservas atualmente. Segundo lugar, nós temos a tolerância às oscilações nos valores, né, dos seus investimentos. Então, no caso, seria quanto que você tem de estômago para suportar quedas, né, temporárias ou até mesmo permanentes, né, nos seus investimentos. Em terceiro lugar, o conhecimento e a experiência com investimentos, né? E aí também esse ponto até pode ser suprido por um profissional do mercado, né, que te auxilia a apresentar e entender um pouco melhor a característica de cada um dos investimentos. E por fim, o quarto ponto seria a sua disponibilidade de tempo, né, para estar deixando esse recurso alocado. Então isso também entra muito na questão dos objetivos do seu investimento. Se você tem esse objetivo de investir pensando em 1, 2, 3 anos, né, é diferente de uma visão de longo prazo, de 5, 10, 15 anos de investimentos. Então isso também tem que ser levado em conta, né? E com base nesses aspectos, levando uma consideração aí, né, fazendo uma média, uma avaliação desses aspectos, a gente traz aqui uma estratégia, uma sugestão de alocação com base aí no perfil do Banco Safra, né? Pode contar para nós um pouco melhor, Marina, como que seria esses aspectos? Vamos lá, então trouxemos aqui para vocês a separação, né, a divisão desses perfis de investidores que a gente tanto comenta aqui na coluna DC Mais Dinheiro. A gente trouxe para vocês aqui como seria uma proporção sugerida, né, dessas carteiras de investimentos conforme cada perfil, né? Aqui essas sugestões são com base nos estudos do Safra mesmo, né? E aqui nós trouxemos para vocês o perfil ultraconservador, que é aquele investidor que não tolera oscilações dentro dos seus investimentos, né? Ou tolera baixíssimas oscilações. Então, com isso, a maior parte da carteira se dá sim por renda fixa, né? Em torno aqui de 70%, 73%, além de um espaço pequeno para uma diversificação nos fundos multimercados, né? No mercado a gente tem fundos multimercados que não têm uma volatilidade muito alta, então com isso conseguimos diversificar a sua carteira de investimentos, né? Ter aí um potencial de ganho um pouco maior, né? Através dessa diversificação. Lembrando sempre com essa parcela de multimercados a menor parte da carteira. Outro ponto muito importante também no perfil ultraconservador, por favor, pode tornar no perfil ultraconservador, é a questão do prazo. Como o Carlos comentou, o tempo de investimento é muito importante nesse perfil de carteira. Por exemplo, ativos de longo prazo, né, ativos pré-fixados, né, dependendo do cenário do mercado, tendem a trazer ganhos maiores para esse perfil de carteira. Na sequência, nós temos o perfil conservador, né, que seriam também investidores que toleram aceitam baixas oscilações nos seus investimentos, né, mas como hoje o nosso cenário de taxa de juros se alterou muito, né, o nosso cenário econômico, mesmo num perfil conservador é possível ter uma certa diversificação, né, para buscar um retorno mais adequado para sua carteira, mas trazendo baixa oscilação, né, baixo nível de risco. Então aqui neste caso seria 51%, né, de sugestão em renda fixa, aqui podendo ser inclusive diversificado a parte de renda fixa entre pós-fixado, pré-fixado e ativos indexados à inflação, né, isso também vai depender muito da sua disponibilidade de tempo para estar deixando esse recurso aplicado.
Na sequência temos 39% de fundos multimercados, né? Que multimercados, eles existem diversas estratégias, então existem diversos fundos no mercado com nível de volatilidade, né? O quanto que oscila a variação dos rendimentos muito baixos, né? E aqui no perfil conservador já cabe 6% de alocação em renda variável, né, sendo a grande maioria, cerca de 5% em renda variável local, ou seja, na nossa bolsa nacional, quanto 1% em bolsa internacional com ativos dolarizados e, por fim, 4% de fundos imobiliários. Que os fundos imobiliários, eles naturalmente, né, em geral, têm menos volatilidade do que a renda variável. Agora, por favor, para o perfil moderado, trazendo então aqui uma proporção para o perfil moderado de investidor. Esse perfil de investidor ele já tolera algumas oscilações na sua carteira, ele busca mais retorno, então é aquele investidor que não se incomoda tanto com o sobe e desce dos rendimentos entre os meses. Então, com isso, abre mais espaço para a gente aproveitar a renda variável, fundos imobiliários e também entram maior parte também de multimercados com volatilidade um pouco maior, que foi o que o Carlos comentou, né? Que existe um leque muito amplo dentro dos multimercados, né? Cada um com a sua estratégia. Então, dentro do perfil moderado, trazemos aqui 47% de multimercados, né? Combinando também com renda variável, 18%. Uma parte de renda fixa para controlar a volatilidade da carteira, porque o perfil moderado é, de fato, entre, né, o meio termo dos perfis, não é muito conservador, mas também não é muito agressivo. Então, a gente busca aquele meio termo, ajustando essa volatilidade com a renda fixa e também buscando um pouco mais, com 7% em fundos imobiliários. E por fim, o último perfil seria o perfil dinâmico, que também é conhecido por alguns investidores como um perfil agressivo. Nesse perfil, geralmente, ele é voltado para investidores que já possuem mais experiência com investimentos, maior conhecimento de mercado, e nesse caso, os investidores toleram oscilações significativas na sua carteira em prol de um maior potencial de ganhos, né? Um maior potencial de rendimentos nos seus investimentos. Aqui lembrando que a visão tem que ser de longo prazo, né? Justamente porque quando a gente fala de renda variável, né, seja de fundos imobiliários, renda variável em bolsa nacional, internacional, é muito imprevisível, a gente não tem como controlar todos os fatores, né, que afetam o mercado. Então, por isso que é necessário, é importante essa visão de longo prazo para um perfil dinâmico, tá? E nesse caso, então, a gente tem 16% de sugestão de alocação em renda fixa, sendo a maior parte disso indexado à inflação, né, no momento atual, 46%, que seria o percentual mais expressivo em fundos multimercados, e aí também, né, é possível diversificar com diferentes estratégias, diferentes exposições, né, para você ter uma qualidade de diversificação nesse portfólio. 29% em renda variável, aqui sendo cerca de 20% em renda variável local e 10% em renda variável internacional, né, com ativos expostos à bolsa americana, bolsa asiática. E por fim, 9% de fundos imobiliários. Tá? Então, nesse caso, é um perfil, claro, essas proporções podem mudar, né, variar bastante com base, como foi comentado, no estômago, né, do investidor, mas aqui já está muito mais voltado à renda variável, né, e a certas oscilações. Então, o investidor tem que se habituar a ter essas oscilações expressivas na variação dos retornos dos seus investimentos. Mas também, né, naturalmente, traz um potencial de ganho muito maior. Então, a coluna DC Mais Dinheiro dessa semana é isso, né? Esperamos que tenhamos ajudado você a encontrar o seu perfil de investidor. Avalie com calma essas proporções, essa estrutura de carteira, essa sugestão de proporção com base no seu perfil. Como o Carlos comentou, é particular de cada um, vai desde o objetivo, do prazo, né, da tolerância a oscilações nos resultados da sua carteira. Cada um tem o seu perfil de investidor. Né? Se tiver alguma dúvida, nos mande que respondemos na semana que vem. Isso. Sem falar também que essa questão de perfil de investidor varia muito conforme o momento de vida, né? Então, se é uma pessoa jovem, que ainda tem toda uma carreira pela frente, isso pode influenciar, né, na sua decisão de perfil de investidor. Por hoje é isso, esperamos que tenham atendido às suas expectativas, nós tenhamos trazido informações a vocês e desejamos uma ótima semana a todos. Até a semana que vem. Até, tchau, tchau.